Boa noite, pessoal. Agora vamos iniciar nosso quarto encontro, né? Que é para ser o quarto, mas infelizmente a professora Renata a gente não conseguiu fazer o encontro dela, mas será remarcado, tá? Então vocês vão receber um e-mail com a nova data, né? Hoje a gente está com a Sávia Kelly dos Santos. Hoje, na verdade, a gente começa o nosso terceiro módulo, que é o antiproibicismo, né, com o primeiro encontro. É proibido proibir? A defesa intransigente dos direitos humanos e o antiproibicismo. Nossa, a palavra é complicada. A palestrante vai ser a Sávia, que é assistente social, mestre pela Universidade Federal Fluminense, com a dissertação Racismo Estrutural, Imperialismo e Proibicismo, Cannabis Medicinal e a Luta pelo Direito à Vida. A Sávia tem 40 minutos de fala, tá? Quem quiser, aí vai começar agora, né? Aí depois a gente abre para os diálogos. Bem-vinda, Sávia. Obrigada. Tá me ouvindo direitinho, todo mundo? Sim. Sim. Boa noite a todos e todas. Queria primeiramente agradecer ao convite do CRES São Paulo, dizer que é uma honra estar aqui nesse debate, nessa roda de conversa. Acho que até mesmo corajoso da nossa parte, né? Nesse governo reacionário, a gente poder, mesmo que virtualmente, poder discutir sobre o racismo, sobre o punitivismo. Eu acho que a gente precisa muito desse espaço coletivo para construir a nossa luta, para não desanimar, porque realmente são tempos árduos, né? Eu acho que a gente podia fazer uma rodada de apresentação, já que temos 17 pessoas. Eu queria que você se apresentasse, eu vou me apresentar novamente, e queria que cada um falasse o nome, a cidade onde está e se está trabalhando, está ocupando qual cargo, onde que atua. Meu nome é Sálvia Karen dos Santos Elias. Eu sou assistente social, eu sou formada pela Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais. Eu me formei em 2018. Em 2019, eu iniciei o mestrado em Serviço Social e Desenvolvimento Regional na Universidade Federal Fluminense, aqui em Niterói, onde eu estou morando atualmente, me mudei para cá em 2019. E agora, no início de agosto, eu ingressei no doutorado também em Serviço Social na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. O tema da minha dissertação foi racismo estrutural, imperialismo e proibicionismo, a cannabis medicinal e a luta pelo direito à vida. Foi um tema bastante desafiador, né, para construir, porque ainda tem pouco material bibliográfico, principalmente dentro do serviço social. Então, eu tive que ir bebendo de outras fontes para dar conta, né, da pesquisa, mas o resultado foi muito satisfatório, porque eu acho que a gente precisa enfrentar, né, esses desafios e produzir. Oi? E produzir materiais científicos mesmo que comprovem que é uma luta justa, né, principalmente em tempos de neoconservadorismo. Então, a gente pode fazer assim, cada um se apresenta, fala um pouco da sua área de atuação, e aí, depois da apresentação, eu passo para a minha explanação. Quem quiser começar, fique à vontade. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Flávia, sou assistente social. Atualmente eu trabalho num centro de referência de assistência social no município de Registro, interior de São Paulo. E nesse território que eu atuo, tem um alto índice de encarceramento, que até motivou a minha pesquisa de mestrado também. Acho que era isso, né?
Isso, Prazer é meu. obrigada. Boa noite, meu nome é Fátima, eu sou assistente social, aposentada, eu trabalhei de 1986 a 2012 na Fundação Casa, aqui em São Paulo, voltei em 2017, fiquei até 2018, e agora estou tentando fazer mestrado também. Boa noite. Obrigada. Oi, eu sou a Dayana, estava com o áudio ligado, desculpa. Eu sou formada em Serviço Social desde 2015. Atualmente eu trabalho no Instituto Gaspar Garcia de Direitos Humanos, no programa Reviravolta com a população em situação de rua. Então a gente tem muitos, né, usuários que já passaram, que ainda têm questões jurídicas, então eu achei que era interessante participar desse curso. Obrigada. Ótimo, obrigada. Olá, boa noite. Meu nome é Shirley, sou técnica assistente social no Serviço de Medida Socioeducativa em meio aberto, atuo na Brasilândia, e para mim também é muito importante participar desse ciclo formativo, acho que vai acrescentar bastante no meu trabalho, das discussões. E Dai, um beijo para você, que saudade, minha linda. Tá sem áudio, Fran. Meu fone, desculpa. Eu sou a Fran, né, a Francilene, estou aqui representando, né, o GT de organização e também a direção do CRES São Paulo. Em primeiro lugar, então, dizer que a gente está estamos muito felizes, viu, Sálvia, com a sua presença. Muito importante mesmo. Obrigada por você ter aceitado e estar aqui essa noite com a gente. Eu sou, então, assistente social, atuava até novembro na política de assistência aqui em São Paulo, e atualmente eu estou aí, né, licenciada para o exercício do mandato do CRES, mas, apesar disso, né, continuo acompanhando as pautas e também sou militante do Movimento Mães de Maio. Vou na esteira da Fran, então. Boa noite, eu sou Dani, também assistente social, não vou falar quanto tempo, porque é muito tempo. E atuo na Defensoria Pública, na Regional Infância e Juventude, onde é feita a defesa de adolescentes acusados da prática de ato infracional. E sou base do CRES também, faço parte desse GT, e a ideia de discutir, né, antipunitivismo, antiproibicionismo na profissão é algo fundamental, essencial, e a gente não podia deixar passar, especialmente por conta das ações que o Comitê de Assistentes Sociais no Combate ao Racismo aqui do CRES São Paulo vem desenvolvendo, né? E não tem como falar de racismo e não falar de antipunitivismo e antiproibicionismo. Então, é um pouco isso. Obrigada. Obrigada a você. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo, então. Eu sou Eliane, sou assistente social. Eu trabalho no CRES. Eu sou agente fiscal. Então, trabalho diretamente, né, com a nossa categoria. Aí nós temos uma política nacional de fiscalização, né, construída há bastante tempo já, e que faz parte do nosso projeto, né, ético-político, com uma concepção orientadora, preventiva, né, de atuação.
e faço parte também do GT, né, da luta antipunitivista, e do Comitê de Combate ao Racismo desde o início, quando ele foi implementado aqui no CREA São Paulo. E é um prazer estar aqui com vocês, novamente. Mais alguém Sim. que gostaria de se apresentar? Pode falar. Oi, boa noite, eu me chamo Dácia, sou assistente social. Eu trabalho em recursos humanos na área de empresa, componho a atual gestão do Conselho Federal de Serviço Social e tenho militância antirracista, né? Eu acho que, como a colega já falou, esse tema, né, do antipunitivismo, ele está diretamente relacionado a diferentes pautas que a gente precisa enfrentar. E mais recentemente, né, por conta da representação no Cefes, eu e outra companheira, né, Mauri Kleck, aí de São Paulo, a gente concorreu, né, e está no processo aí de compor o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, e esse também, né, é um tema que nos interessa e culminou, né, nesse processo da gente demandar, essa é uma deliberação do conjunto, mas no momento que a gente estava precisando oxigenar, né, ter esse debate organizado, o CREA de São Paulo apresentar essa excelente organização de debate, tem sido um processo de reflexão e, sobretudo, de movimentação coletiva muito interessante, assim. Porque são temas que nos mobilizam emocionalmente, né, individualmente, pelo menos a mim tem sido assim, além da questão política, teórica, também pessoalmente tem me afetado. Obrigada. Boa noite, pessoal. Sou Neide, também sou funcionária do CRES, sou assistente social, coordeno o setor de fiscalização profissional, componho a COF. Meu interesse no tema é porque eu, né, já militei, pesquisei, né, acompanhei bastante tempo o núcleo, né, o NEPED, da Lúcia Barroco, que agora acabou de se aposentar, né, discute ética e direitos humanos na pós, né, em serviço social na PUC. E é isso, que é um tema central, né, na nosso trabalho profissional, nossa militância, né, em vários aspectos. É isso. Parabéns pela atividade. Pessoal, boa noite. Eu estou com problemas de internet, então eu não consigo abrir a câmera, senão vai ficar bem ruim. Meu nome é Laísa, sou assistente social aqui em Salvador, atuo na política de saúde, trabalho no hospital público aqui da unidade. Vi a proposta do curso e aí tenho participado mesmo para agregar conhecimento. Tenho participado aqui em Salvador, né, da Comissão de Combate ao Racismo do CRES Bahia e também participo das atividades da frente. Boa noite, eu sou a Nájila, sou assistente social da Prefeitura de São Paulo, no CRAS da Sé, estou em greve, na luta, e esse tema, acho que ele é fundamental. A gente aqui na cidade de São Paulo, a gente faz gestão de parcerias, né, então a gente atua junto aos trabalhadores do SUAS terceirizados, e a gente tem feito, pelo menos o CRAS que eu trabalho há algum tempo, a discussão, né, sobre o racismo, sobre a questão antipunitivista, e a gente acha fundamental, e quando eu queria parabenizar o CRES por essa discussão, que está demais, e quando eu vi essa temática, falei, não, a gente tem que participar para disseminar, para pensar junto, para ranger e localizar, né, enfim, racismo nosso de cada dia. Então, quero agradecer muito e dizer que estou muito feliz de estar com vocês.
Pessoal que está entrando agora, a gente está fazendo uma breve apresentação, quem quiser falar. Tem mais alguém? Então, deixa eu me apresentar rapidinho. Sou a Catiana, né, assistente social, faz parte do comitê e desse GT. Eu atuo no sistema prisional aqui de São Paulo, né, onde também resido. Então, esse tema perpassa também o meu local de trabalho e comecei a estudar também a temática. Então, vamos começar, né? Eu acho que todo mundo já se apresentou. Acho que falta eu se apresentar, eu acabei entrando agora, vocês estão me ouvindo? Sim. Meu nome é Iole, eu sou assistente social do CRAS, Cidade Ademar 2, trabalho na Prefeitura de São Paulo e sou assistente social da Fundação Casa, da Casa de Semi-Liberdade Araré, né, da medida de semi-liberdade, e eu compartilho com o que as colegas colocaram, né, que eu acho que é um tema muito importante e crucial, assim, para esse momento que a gente está vivenciando. Me interessei bastante pela pauta, né, acho que aí tem duas questões muito importantes, que é a questão do antipunitivismo e do racismo, né, e estou aqui para contribuir também. Bom trabalho para todas nós. Mais alguém? Acho que não, né? Axé? Vocês estão me ouvindo? Se não está ruim. Sim. Boa noite, meu nome é Ricardo Voz, sou assistente social, faço parte do comitê, faço parte da frente e do GERES, né, que é o grupo de estudos das relações étnico-raciais, né. Quero agradecer muito às bases do CRES, que sempre provocaram essa discussão, né, que chegou tardia no nosso conselho, né, sempre gosto de enegrecer sobre o debate, é importante a gente estar conseguindo fazer atividade, né, mas as colegas do GERES lutaram durante muito tempo para que essa pauta chegasse dentro do conselho, né, e ainda não chega nas nossas formações profissionais, né, que eu acho que é isso, os colegas que estão aqui sabem como é difícil discutir ou trazer essa temática no cotidiano, mesmo com o assunto do racismo estrutural. Acho que era isso que eu queria trazer, muito axé, né? Cortou, Ricardo, seu áudio no final. Eu disse muito axé para essa noite. Muito axé. Mais alguém? Acho que não, né? Então tá, então vamos começar, eu vou fazer uma breve apresentação do tema e depois pretendo não me alongar demais para dar tempo da gente abrir o debate, que eu acho que é um tema enriquecedor, né? Eu vi que tem muitos profissionais aí na luta, na área, então gostaria muito de ouvir vocês também depois, para a gente tentar pensar junto, para a gente construir junto. Eu fiz uma apresentação no PowerPoint, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Se tiver com algum problema, se travar alguma coisa, por favor, vocês me avisem. Eu acho que tem que me habilitar como host, né? Primeiro. Que agora, Salve? Tenta pôr agora.
Agora foi. Tá dando para ver, gente? Tá sim. Ótimo. Então, o título desse módulo, né, antiproibicionismo, ele vem acompanhado com uma pergunta: é proibido proibir? A defesa intransigente dos direitos humanos e o antiproibicionismo. Essa frase, é proibido proibir, é uma frase muito emblemática. Ela marcou o mês de maio de 1968 na França. Era uma época marcada de muitas reivindicações. Essas reivindicações, elas começaram com manifestações estudantis e depois se ampliou para uma luta por igualdade de direitos civis, pela liberdade sexual, pelo reconhecimento da diversidade cultural e pela legalização das drogas. Então, esse lema, né, é proibido proibir, no Brasil, ela inspirou uma música do Caetano Veloso, na época da ditadura militar. Então, no mesmo ano desses protestos na França, o Caetano Veloso ele se apresentou no Festival Internacional da Canção, realizado no Teatro da PUC de São Paulo. Ele subiu ao palco vestindo salto alto e batom vermelho. E ele queria, com essa canção, criticar o conservadorismo da época. Ele foi recebido com vaias, né, que era uma plateia já mais conservadora, e é muito importante a gente perceber que isso foi em 1968, e infelizmente a gente está, parece que voltando no tempo, né? Parece que estamos voltando para esse período de ditadura, infelizmente. Então, esse tema das drogas é um tema que sempre foi muito polêmico, porque eu acho que por falta de informação, a gente está vendo agora nesse governo, né? A falta de informação, ela vai criando mitos. E esses mitos, eles acabam virando meias verdades, né? Então, como não tem uma educação que explique realmente a questão das drogas, são construídos mitos em cima do que não é verdade. Então, um dos mitos que existe com relação às drogas é que, se houver descriminalização, haverá também um aumento do consumo. Só que as pesquisas são enfáticas em mostrar que nos países, igual na Holanda, que houve a descriminalização, houve uma baixa do consumo. Então, esse é um dos mitos que precisa ser desmistificado, né? Porque são mitos como esses que vão aumentando o preconceito, aumentando o estigma que envolve a lata droga. O termo droga, ele tem origem na palavra druk, que vem do holandês antigo. A palavra droga, na verdade, ela significava folha seca. Por quê? Porque desde a antiguidade, os homens e as mulheres, eles sempre utilizaram as ervas medicinais para tratamento físico e espiritual. Então, além de representar remédio, essas plantas medicinais, elas eram utilizadas para fazer banhos, para fazer chás. Então, era o tratamento do corpo e da alma. Porém, com o passar do tempo, esse significado ele foi mudando, ele foi se transformando. Na antiguidade, a cocaína, a maconha, o ópio, que são derivados de plantas, eles eram utilizados como analgésicos, antiespasmódicos e calmantes. Ou seja, eles não eram considerados como droga. Atualmente, a medicina define como droga qualquer substância que é capaz de modificar a função dos organismos vivos, resultando em mudanças fisiológicas ou de comportamento. Essa definição é do CEBRI, de Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas.
Então, de acordo com o CEBRID, a droga sendo qualquer substância capaz de modificar a função dos organismos vivos, a gente pode comparar que o açúcar, o café e o chocolate, eles também atuam no sistema nervoso central e podem causar dependência. Então, a questão que fica é, por que algumas substâncias, elas são consideradas lícitas, elas são permitidas e outras não? Porque se for a questão biológica, elas também atuam no sistema nervoso central, assim como a maconha, assim como a cocaína. Cada uma vai provocar uma reação no corpo, né? Então, com o passar do tempo, essa palavra droga, ela foi significando, ela foi mudando o sentido de folha seca, foi significando uma coisa ruim, uma coisa negativa. E por isso, por causa desse preconceito, desse estigma, o mais adequado é usar o termo psicoativo ou psicotrópicos, porque o termo droga ainda está muito carregado desse preconceito. E a pessoa que faz a sua utilização, ela deve ser chamada de usuária de psicoativos, e não usuária de drogas. E para nós, como assistentes sociais, que temos como princípio ético-político a luta contra o punitivismo e a defesa intransigente dos direitos humanos, é necessário que se busque na história como nasce essa legislação que é tão punitiva e racista. Então, como eu disse anteriormente, desde a antiguidade, algumas substâncias encontradas na natureza, elas eram utilizadas para melhorar o sono, para melhorar o apetite, para ter mais disposição, e eram utilizadas também nos rituais religiosos. Para o historiador Henrique Carneiro, o uso de drogas, o uso dessas substâncias psicoativas, é uma prática social que atende às necessidades humanas e sempre estiveram relacionadas à medicina, à religião, à cura e ao prazer. As mulheres, elas foram consideradas as primeiras curandeiras, então elas faziam a utilização dessas ervas medicinais nos tratamentos das doenças físicas e espirituais. E por causa dessas práticas, elas foram consideradas na antiguidade como bruxas, e por isso foram perseguidas e exterminadas. Essa perseguição contra as mulheres, ela teve início na Europa. Na Europa, ela teve o nome de caça às bruxas, e no Brasil, essa perseguição recebeu o nome de Inquisição. Então, no Brasil, o Estado e a Igreja Católica se uniram para criminalizar as práticas como o curandeirismo e as religiões de matriz africana, Umbanda e Candomblé. Por quê? A sociedade, a classe dominante, ela era racista, patriarcal e cristã. Então, todos os costumes que seguiam fora do que eles achavam que era uma cultura superior, né, cultura eurocêntrica, foi inserida na legislação como forma de criminalizar. Então, a prática de curandeirismo, ela foi incluída na legislação penal como crime. A filósofa Djamila Ribeiro, ela afirma que quem tem o privilégio social e racial tem também o privilégio epistêmico. Então, o saber que seria legitimado seria o saber dos homens brancos e cristãos, em detrimento do conhecimento das parteiras, das curandeiras e das mães de santo. Então, com a chegada do desenvolvimento do capitalismo, essas foram as práticas que foram criminalizadas para colocar a medicina científica como uma medicina hegemônica. Então, o saber da medicina científica como hegemônico em detrimento do saber das mães de santo, das parteiras e das curandeiras. No Brasil, devido às particularidades, né, do sistema colonial escravista, as curandeiras, as parteiras e as mães de santo eram, em sua maioria, mulheres negras e pobres. Essas funções que elas exerciam eram a sua profissão. E com essa Inquisição, muitas dessas mulheres foram mortas e as que sobreviveram foram impedidas de continuar exercendo essa função. Então, diante disso, não podemos deixar de correlacionar o proibicionismo
com racismo e a misoginia. Mas o que ou quem faz com que determinadas substâncias sejam aceitas ou não e sejam consideradas ilícitas ou lícitas? Durante grande parte do século XX, a proibição de algumas substâncias e a promoção de outras se deu por uma classe médica ansiosa em transformar a saúde em mercadoria. Ou seja, a classe médica estava nascendo, né? Ainda não estava consolidada a medicina científica, então eles queriam, ao mesmo tempo que deslegitimar a sabedoria popular, eles queriam transformar a saúde em mercadoria. E aí inclui também, além da criminalização, a patologização da sociedade. Por quê? A partir do momento em que as pessoas, quando tinham algum problema de saúde, elas iam procurar a curandeira, que receitaria um chá ou um banho de ervas, a partir do momento que não existisse mais essa figura da curandeira, ela teria que procurar um médico. Só que a população, a classe subalterna, ela não teria acesso a esses médicos, porque era uma medicina para os ricos, né? Então, com relação a essas substâncias lícitas ou ilícitas, desde 1963, a divisão de farmacologia e toxicologia da OMS, da Organização Mundial de Saúde, afirma que era impossível estabelecer uma correlação entre dados biológicos e medidas administrativas. Ou seja, essa questão de determinar as substâncias lícitas ou ilícitas, ela tem interesses econômicos, ideopolíticos e sociais por trás. Então, essas decisões, elas não foram tomadas nem por químicos, nem por médicos e nem por toxicologistas. Foram decisões políticas visando o cunho econômico. Então, o que é o proibicionismo? O proibicionismo é uma forma de classificar o paradigma que rege a atuação dos estados em relação a determinado conjunto de substâncias. Ou seja, é uma política de criminalização social, porque a gente sabe que é proibido, mas não é proibido para todo mundo. As pessoas, as classes, elas vão ter tratamentos diferentes para as mesmas ações. Como começam essas proibições? Essas proibições, elas começam nos Estados Unidos, então, a partir daí, a gente já começa a perceber a grande influência dos Estados Unidos como uma potência mundial, essa hegemonia dos Estados Unidos, com relação aos países de capitalismo independente, como é o caso do Brasil, essa dependência econômica, política e social que a gente tem com relação aos países imperialistas e que vão incidir em todas as esferas, e principalmente na esfera do controle social. Então, essas proibições, elas começaram nos Estados Unidos. Em 1909, foi proibida a venda e consumo do ópio. Em 1914, a cocaína, a heroína e a maconha. E em 1919, a Lei Seca, né, que foi a que ficou mais famosa, que proibia a venda e o consumo de bebidas alcoólicas. Mas a gente pode perceber que essas proibições, por trás, ela tem interesse econômico, político e cultural. Porque a justificativa é sempre com relação à saúde da população. Proibiu-se a venda e o consumo de ópio porque preocupados com a saúde pública. Só que, ao mesmo tempo que proíbe-se uma substância, libera-se outra. Então, a justificativa que a preocupação era com a saúde, ela não tem base. E todas as substâncias que foram tornadas proibidas, elas não nasceram proibidas, né? Elas faziam parte da natureza, fazem parte da natureza. Mas a partir do momento que elas se tornam proibidas, elas são consequentemente associadas a grupos considerados minorias. Por exemplo, nos Estados Unidos, houve em 1882 o decreto de expulsão dos chineses.
Por quê? Por causa da guerra do ópio. Então, o uso do ópio nessa época ele foi associado aos chineses. O uso do álcool foi associado à população negra. E a maconha foi associada aos mexicanos. Então, pode-se dizer que o proibicionismo é uma mistura de racismo, xenofobia, misoginia e ódio de classe. E os interesses estão ligados ao controle e extermínio de determinadas classes e ligado também à acumulação capitalista. Porque, ao proibir determinadas substâncias, ela alimenta a economia, alimenta o narcotráfico. Então, tem muitas frações que ganham em cima dessa proibição. Porque se não tivesse o alto lucro, a descriminalização já teria acontecido. Então, ao mesmo tempo que o saber da medicina científica era legitimado, havia a medicalização da sociedade e a criminalização de determinadas classes. No Brasil, a criminalização tem classe, raça e gênero. Então, como as colegas falaram anteriormente, é impossível desassociar a discussão do punitivismo do racismo, né? Como o filósofo Silvio Almeida sempre fala, o racismo ele não é um ato, o racismo é um processo. Então, se a gente for olhar pela parte da criminalização, existe todo um sistema, né? Todo o aparato do Estado está envolvido para que determinada classe, determinada raça e determinado gênero seja a classe criminalizada pelo Estado, com a intervenção do Estado. No Brasil, o racismo estrutura as relações sociais de produção, então ele não deve ser visto como uma mera herança da escravidão, apesar de ter sido o último país da América Latina a abolir a escravidão. Na teoria, a abolição da escravidão, ela colocou negros e negras como trabalhadores livres. Mas, na prática, isso não aconteceu. Por quê? Porque, após a assinatura da Lei Áurea e a proibição do tráfico negreiro, na nova ordem social competitiva, os negros e negras eles não foram incluídos. Então, eles passaram de uma situação de escravizados para uma situação análoga à escravidão. Por quê? Ao não serem inseridos na nova ordem social competitiva, esses negros e negras eles foram morar em locais insalubres, nas periferias dos grandes centros, nas favelas, e quando eles conseguiam emprego, eram empregos que eram trabalhos muito precários. Então, essa abolição da escravidão, né, que a gente pode até colocar muitas aspas aí, pouco ou nada adiantou para a condição de trabalhador livre. E, de acordo com o sociólogo Florestan Fernandes, aos homens foram ofertados os trabalhos sujos, os trabalhos arriscados. E para as mulheres, elas continuavam ocupando a condição de domésticas e satisfazendo os desejos sexuais do patrão. Então, o desenvolvimento do capitalismo no Brasil, ele teve as suas particularidades, e a modernidade, ela não rompeu com o sistema escravista. Ela deu continuidade, não houve uma ruptura entre o sistema escravista e o modo de produção capitalista. Então, a modernidade, ela reforçou a estrutura colonial de vida na escravidão, que não incluiu negros e negras na nova ordem social competitiva. Então, o racismo ele é estrutural e uma relação de poder que se manifesta em circunstâncias históricas com a intervenção do Estado. A partir da industrialização, surgiu uma nova ideologia do trabalho. Com essa nova ideologia do trabalho, surge também muita repressão e vigilância por parte do Estado. E qual que era o objetivo? O objetivo era moldar a força de trabalho às exigências do capital. Então, além de ter um controle da classe trabalhadora dentro do seu local de trabalho, havia também o controle da classe trabalhadora nos seus momentos de sociabilidade. Os negros e negras que, além de não conseguir vender a sua força de trabalho, que muitos ficaram
como disse Florestan Fernandes, os condenados do sistema, que nem oportunidade de vender a sua força de trabalho eles tiveram, eles foram vistos como a classe perigosa, vistos como vadios, e os comportamentos que eram vistos pela classe dominante como rebeldia eram duramente punidos. E foi assim que, em 1937, foi criada a Inspetoria de Entorpecentes e Mistificações. Como o próprio nome já diz, essa inspetoria ela foi criada para punir os crimes ligados à religião, e aí eles foram bem categóricos, que eram as religiões de matriz africana, Umbanda e Candomblé, e o uso de entorpecentes. Então, a classe trabalhadora, ela estava sendo controlada e vigiada o tempo todo. Então, ela não podia, nem nos seus momentos de ócio, fazer festas, capoeira, samba, o uso da maconha, tudo isso foi incluído como crime nessa inspetoria de entorpecentes e mistificações. Foi criada, ficou famosa como a Lei da Vadiagem. Então, para a população negra, além de não ser inserida na nova ordem social competitiva, não conseguir emprego, também não poderia ficar nos seus momentos de ócio, né? Tudo isso era recriminado. Então, assim, a legislação punitiva, ela no Brasil, ela já começa muito antes de se declarar uma guerra às drogas, né? E a gente percebe a partir daí que essa legislação, ela já começou racista, né? A sua base já foi o racismo. Então, com a ideologia do trabalho, ela só piorou, né? Então, era para criminalizar mesmo os hábitos e os costumes da população negra. Agora eu vou falar um pouco sobre a guerra às drogas. A guerra às drogas, esse termo, ele ficou conhecido, ficou famoso em 1971, pois o então presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, durante uma conferência de imprensa, ele declarou guerra às drogas. Ele disse que, a partir daquele momento, os psicoativos seriam os inimigos número 1 do país. Então, o atual sistema global de combate aos psicoativos, ele se baseia nas recomendações de 3 convenções realizadas pela ONU, Organização das Nações Unidas. Essas convenções, elas ocorreram em 1961, 1971 e 1988. A partir dessas convenções, os países que eram signatários, igual o Brasil, eles assinavam acordos para combater o tráfico de drogas. Então, o Brasil, a partir do momento que participou dessas convenções realizadas pela ONU, ele aderiu a essa guerra, né, às drogas. Então, a gente pode destacar que essa guerra no Brasil, ela já nasce fruto de uma confluência entre racismo e ódio de classe. Essa guerra que nunca foi contra as drogas, e sim contra as pessoas, mas também não é contra todas as pessoas. As vítimas dessa guerra são, na maioria, negros e negras, jovens e periféricos. Em 2019, saiu o resultado de uma pesquisa. A pesquisa, na verdade, ela foi realizada em 2017. Foi realizada pelo SESEC, que é o Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, coordenado por Julita Lengrube. Essa pesquisa ela foi intitulada Um Tiro no Pé, Impactos da Proibição das Drogas no Orçamento do Sistema de Justiça Criminal do Rio de Janeiro e de São Paulo. Essa pesquisa foi a primeira pesquisa que detalhou os custos da proibição para as instituições de justiça criminal do Rio de Janeiro e de São Paulo ao longo de um ano. E fez também um comparativo do que poderia ser feito com o orçamento investido nessa guerra, se fosse investido em educação, saúde e renda básica. Então, de acordo com essa pesquisa, em um único ano, o Rio de Janeiro e São Paulo gastaram cerca de 5,2 bilhões para manter a proibição dos psicoativos.
e travar essa guerra contra o varejo do tráfico nas favelas. Sabemos que essa guerra, ela não acaba com os psicoativos, mas ela serve de justificativa racista do Estado para o extermínio da juventude negra. E além da classe e da raça, nós podemos destacar também a questão do gênero. De acordo com os dados do Infopem, os dados são de 2018. Do ano de 2000 até o ano de 2017, o número de mulheres em situação de cárcere aumentou 675%. Então, a gente não pode deixar esse dado passar, né? Porque é um dado alarmante. E com relação ao perfil dessas mulheres, a faixa etária, 25,22% tem entre 18 e 24 anos, 63,55% se autodeclararam negras. Dessas mulheres, aproximadamente 64% foram presas por tráfico de drogas, uma diferença alarmante em relação ao segundo motivo dos delitos, que é o roubo, que aparece apenas com 15%. E 74% dessas mulheres têm filhos, ou seja, o mesmo perfil das mulheres que foram vítimas da caça às bruxas são as mesmas mulheres que hoje em dia ocupam o sistema penitenciário. Então, para essas mulheres, a violação dos direitos, ela tem as suas particularidades, né? Porque o modelo de prisão que nós temos aqui é um modelo masculino, é um modelo criado pelo patriarcado. Então, a mulher, além da violação do direito à liberdade, ela ainda passa por outras expropriações. A legislação atual de proibição das drogas no Brasil é a Lei 11.343, de 2006. Ela foi criada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa lei, ela trouxe muitos avanços, principalmente com relação à redução de danos. Porém, ela tem um diferencial que é a distinção entre usuários e traficantes. Então, se hoje em dia o indivíduo se enquadrar como usuário, ele deve ser, na teoria, né? Ele deve ser encaminhado para o sistema de saúde e para a assistência social. Já o que se enquadra como traficante, ele entra numa perspectiva punitiva e é visto como um indivíduo ruim para a sociedade. No entanto, a lei prevê que, para determinar se a droga se destina a consumo pessoal ou para traficar, o juiz observará a natureza, a quantidade da substância, as condições que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e os antecedentes do agente. No entanto, a lei ela não especifica a quantidade. Então, essa parte da lei ela ficou muito subjetiva. Então, assim, deixa a cargo do juiz observar a natureza, a quantidade de substância, em que local que se desenvolveu a ação. Então, por aí, a gente já percebe que há uma seletividade penal, porque, na maioria das vezes, o que acontece é enquadrar os brancos como usuários e os negros e negras como traficantes. Tem um estudo realizado pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que dos 23.497 homens e mulheres foram conduzidos a audiências de custódia de setembro de 2017 a setembro de 2019, cerca de 80% declararam-se pretos ou pardos. O grupo também tem mais dificuldade de obter liberdade provisória, 27,4% contra 30,8% de brancos, e também sofre mais agressões, 40% ante 34,5% dos brancos. Então, a guerra às drogas, ela nunca funcionou para proibir o uso dos psicoativos, e sim para justificar a violência contra determinados grupos, racialmente determinados.
Então, são dezenas de milhares de pessoas perdendo suas vidas por envolvimento direto ou indireto com o narcotráfico, jovens que crescem excluídos das políticas públicas de saúde, educação, moradia, saneamento básico, inclusão social, e que veem no comércio ilegal de drogas uma possibilidade de status e reconhecimento social, que a pobreza, a sociedade e o Estado lhes negam. Esses operadores do varejo são só a ponta do iceberg, a superfície visível e descartável do mercado mundial de drogas. Além disso, a marginalização social do usuário acarreta o surgimento de infindáveis cracolândias, como a do centro de São Paulo, lugares para o uso de psicoativos sem o mínimo de condições de higiene e saúde, berçários de diversas enfermidades viróticas e bacterianas e de profusão de doenças sexualmente transmissíveis. A guerra às drogas estimula a militarização cada vez maior das políticas de segurança pública, que tem uma necessidade sempre crescente de controle social, principalmente dos moradores de comunidades economicamente vulneráveis, como é o caso das UPPs no Rio de Janeiro. A lacuna de informação de qualidade honesta e aprofundada sobre os psicoativos dissemina e reforça preconceitos e estereótipos contra os usuários e eleva o medo social. Então, dito isso, eu vou falar um pouco dos resultados da minha pesquisa, da minha dissertação do mestrado, porque nessa dissertação eu estudei um pouco disso tudo, dessa confluência entre racismo, proibicionismo e imperialismo. Só que o meu foco na pesquisa foi estudar a cannabis, no seu formato medicinal. Não que tenha que haver distinção entre os formatos, né? O uso ritualístico religioso, o uso recreativo, o uso medicinal, mas pelo tempo, né, que é curto para desenvolver uma dissertação de mestrado, eu coloquei o foco na cannabis medicinal. Então, o tema da minha dissertação foi racismo estrutural, imperialismo e proibicionismo, cannabis medicinal e a luta pelo direito à vida. Nesse trabalho, eu falei sobre essa relação do racismo, do imperialismo e do proibicionismo, principalmente da hegemonia dos Estados Unidos. A maconha, ela não é uma planta original do Brasil, a sua origem está ligada à região da Ásia Central, e a sua chegada ao Brasil se deu através dos negros e negras africanos escravizados. Cientificamente, ela é conhecida como cannabis sativa, mas popularmente ela ficou conhecida através de vários nomes: haxixe, erva do diabo, pito do pango, fumo da Angola, entre outros. O Brasil, é até importante destacar, né, que a guerra às drogas ela foi declarada em 1971, mas em 1830 o Brasil lançou sua primeira lei que criminalizava o uso da maconha. Essa lei ela foi criada na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Essa primeira lei ela já tinha um caráter extremamente racista, porque ela fazia distinção de penas para negros e brancos. Se fossem negros, e na lei assim é dito os negros, os escravizados e outras pessoas, ou seja, escravizados, né, nessa época visto como mercadoria, negros e escravizados ficariam presos de 3 a 5 dias e os brancos pagariam uma multa. Então, em 1830, essa lei aconteceu, só que os estudos com relação às ações as características terapêuticas da maconha, elas continuaram fora do país. Então, em 1839 e em 1845, surgiram 2 estudos na Europa que descobriram as potencialidades terapêuticas no tratamento do reumatismo, da asma e da convulsão. E após esses estudos, chegaram ao Brasil as notícias das potencialidades dessa planta, que foi bem aceita pela classe médica, tanto que no final do século XIX, nas farmácias eram vendidos cigarros índios. Esses cigarros índios eram usados para combater a asma. Outro fato interessante
e pouco divulgado, porque assim, a história da maconha até hoje ela é muito obscura, né? Ela ainda existe uma lacuna com relação a esses estudos. Então, um fato interessante também é que a maconha ela foi utilizada nos rituais dos cultos de matriz africana, umbanda e candomblé, porque na África ela é considerada uma erva sagrada. Então, como a sua vinda para o Brasil se deu através dos negros e negras africanos escravizados, esses costumes eles foram sendo incorporados, né, pelas religiões de matriz africana, só que muito pouco se sabe sobre isso. Por quê? Por causa do preconceito, por causa das legislações que proibiam, mas alguns autores, como o Mac Simões, ele afirma que em muitos terreiros de candomblé, principalmente candomblé de Angola, a maconha ela era utilizada nos banhos e era utilizada nos rituais de iniciação nessas religiões. Então, mesmo com as proibições, os estudos com relação à terapêutica, eles foram se aprofundando. Hoje em dia, ela tem sido utilizada no tratamento de várias doenças, principalmente para ansiedade, depressão, dores crônicas, epilepsia, transtorno do espectro autista, dores relacionadas ao câncer e outras. Então, a partir dessa descoberta da ação terapêutica da maconha, no Brasil, desde 2014, muitas famílias vêm requerendo na justiça o direito de fazer um tratamento com esses medicamentos. Como a planta é proibida no Brasil, hoje em dia existem 3 formas de adquirir esses medicamentos. A primeira forma é entrando no site da Anvisa e fazendo um requerimento, aí você tem que ter o laudo, tem que ter a receita médica, entra no site da Anvisa e faz um requerimento, aí com essa autorização da Anvisa, é possível importar esses medicamentos dos Estados Unidos ou da Europa. Existem hoje no Brasil 2 associações que produzem esses medicamentos de forma artesanal. Essas associações são a Abraço Esperança, localizada em João Pessoa, na Paraíba, e a outra é a APEC, localizada na cidade do Rio de Janeiro. Essas 2 associações, elas conseguiram eliminar na justiça para plantar e cultivar e produzir esses medicamentos. E a partir de maio do ano passado, uma parceria entre a USP, a Faculdade de Medicina da USP, e a indústria farmacêutica Prate Donaduzzi, elas produziram o primeiro canabidiol brasileiro. Então, ele está disponível nas farmácias do Brasil, e o vidro de 30 ml gira em torno de R$ 2.800. Então, assim, por causa da proibição, essas 3 formas de acesso, elas são financeiramente inviáveis para as famílias de baixa renda. Então, assim, a gente pode dizer que as drogas, a maconha, para a classe média e alta, ela já está legalizada, né? Então, quem está tendo acesso hoje em dia são as pessoas que possuem o poder aquisitivo para isso. Então, a luta pela cannabis medicinal também é uma luta pelos direitos humanos, porque é uma luta pelo direito à saúde. Eu vou mostrar agora um pouco do que eu tenho visto, assim, porque é um momento muito desafiador, né, que a gente está vivendo, um momento de pandemia, um momento de um governo neoconservador, reacionário. Então, a gente é até muito triste acompanhar, né, certas notícias, mas a gente também não pode deixar a gente não pode ficar desinformado. Então, eu separei alguns retrocessos ligados aos direitos humanos, à política de saúde mental e à política nacional de drogas do governo Bolsonaro, para a gente poder
pensar um pouco sobre tudo isso que tem acontecido desde sempre, né? Porque eu acho que não tem... Existem algumas novidades, mas não é de agora. Eu acho que esse caminho ele foi sendo traçado ao longo do tempo, porque a gente nunca saiu da escravidão, né? A gente continua como diz Florestan Fernandes, da condição colonial permanente. Então, entra governo, sai governo, algumas coisas vão mudando, mas eu acho que não existe nenhuma novidade, existem continuidades de uma formação social escravocrata. No dia 11 de fevereiro desse ano, a ministra Damares, ela criou a portaria 457 do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos para revisar a Política Nacional dos Direitos Humanos. Essa portaria, ela criou um grupo de trabalho restrito a 14 integrantes do Ministério, impossibilitando a participação da sociedade civil, com o intuito de regredir os direitos, principalmente dos indígenas, dos quilombolas e da comunidade LGBTQIA+. A Política Nacional de Saúde Mental e a Política Nacional de Antidrogas também têm sido atacadas, e esses ataques vêm desde o governo Temer. Em 2019, o governo Bolsonaro criou o PLC 37, que enrijece a Política Nacional Antidrogas e propõe a internação voluntária dos usuários e fortalece o trabalho lucrativo das comunidades terapêuticas. E em abril de 2019, Bolsonaro aprovou o decreto 9761 para instituir a abstinência como a única forma de tratamento aos usuários dos psicoativos, o que vai contra a Lei 11.343 de 2006, sobre a política de redução de danos. Assinou também, em junho, uma medida provisória para facilitar a venda de bens apreendidos no tráfico e a contratação de profissionais para a construção de novos presídios. E, em julho de 2019, aprovou o decreto 9926, que reduz de 31 para 14 o número de membros do CONAD, Conselho Nacional de Drogas, entre eles representantes da OAB e dos Conselhos Federais de Medicina, Psicologia, Serviço Social, Enfermagem e Educação. Então, para finalizar, eu gostaria de dizer que a política de drogas no Brasil, ela segue uma perspectiva bélica, a intenção é uma intenção de extermínio mesmo, é colocar em curso um genocídio da juventude negra, pobre e periférica. Então, eu acho que a gente tem que se manter informado, a gente tem que pensar junto para construir agendas de luta contra esse neoconservadorismo, contra esse retrocesso que nós estamos vivendo. E agora eu queria abrir para o debate, queria que vocês falassem um pouco sobre a experiência de vocês com relação a esse tema. Vou sair aqui da apresentação. Excelente. É só fechar aqui. Acho que eu não estou sabendo sair, não. Você sabe, Fran, como sair? Também não. Acho que tem alguma coisa de parar, achei. compartilhar, não é isso? Stop. Uhum. Pronto. Então, gente, agora vamos começar o nosso debate. Tem 3 pessoas que se manifestaram aqui no chat. Vocês querem que eu olhei? Vocês querem falar? Tem a Dani, o Gênesis e a Fran. Boa noite, para mim, pode ler. Pode ler, tá. Professor, o que é mais importante ou eficaz neste momento? Leis que sejam mais modernas ou uma mudança de mentalidade quanto às drogas e o punitivismo cultural envolvido nisso? A Dani, ela pergunta se poderia falar
sobre o que os criminologistas referem que essa legislação de drogas se tornou mais rígida nos governos progressistas. A Fran, a partir dessa sua importante fala, quais são os desafios para a efetivação da luta antiproibicista para o serviço social brasileiro? Você avalia que nossa profissão está preparada ou acompanhando esse debate? São essas três primeiras. Tá, eu vou na ordem. Daniela, né? Poderia falar sobre o que criminologistas referem que essa legislação de drogas se tornou mais rígida nos governos progressistas. Então, a legislação de drogas, ela está muito ligada ao capitalismo, ao lucro que alimenta o narcotráfico. Por exemplo, a maconha. A maconha, hoje em dia, ela se tornou uma nova commodity. Então, o debate que tem dentro do Senado atualmente, até teve uma conferência no final do ano passado, o agronegócio ele está interessado na maconha. Então, por isso que eu estava falando que depende do momento e depende dos interesses que estão envolvidos para maconha se tornar lícita, maconha se tornar ilícita. Por quê? Se eles estão vendo que a maconha é uma nova commodity de alto lucro, então, para eles, é interessante que haja descriminalização. Então, pode ser que daqui a algum tempo, por esse motivo, ela seja descriminalizada, mas não para uso recreativo, que é o mais, eu vi isso com mais preconceito, né? Ela pode ser descriminalizada para fins científicos e para o agronegócio, por exemplo. E essa legislação, ela vai se tornando rígida a partir dessa perspectiva econômica. Então, assim, tem muito a ver também com o desenvolvimento do capitalismo. Por quê? A partir do momento que as forças produtivas se desenvolvem, há uma força de trabalho que está incluída no mercado de trabalho, mas tem um exército industrial de reserva que está fora desse mercado de trabalho, o que eles fazem? Eles vão endurecer as leis para poder penalizar. Então, é tudo assim, dentro do próprio cálculo capitalista, né? Ele se desenvolve, mas ele não oferece condições iguais para a população de inserção. Então, a partir do momento que existe esse exército industrial de reserva que não vai se inserir, eles mesmos criam leis para punir essa classe que está fora do mercado de trabalho. Então, tudo tem muito a ver com o controle social, que eles fazem com relação aos psicoativos e principalmente com relação à classe trabalhadora. É igual, por exemplo, essa questão da caça às bruxas, a questão das mulheres. Também era uma questão de controle. Por quê? Essas mulheres, que eram as curandeiras, né, as parteiras, elas tinham uma certa autonomia sobre os seus corpos. Porque a partir do momento que elas engravidavam, elas sabiam que poderiam ir na parteira ou na curandeira, e ali poderia ser feito um chá de forma natural que provocasse um aborto. Então, isso era interessante para o capitalismo? Não, não era, porque o capitalismo ele estava nascendo. Ele precisava de força de trabalho para aumentar a acumulação. Então, essa caça às bruxas, ela vem disso também, de criminalizar práticas, porque não era interessante para o capitalismo que houvessem mulheres que soubessem fazer remédios, mulheres negras produzindo remédio. Igual hoje em dia não é interessante descriminalizar a maconha para que uma mulher consiga fazer o remédio para o seu filho, consiga produzir o canabidiol para o seu filho. A indústria farmacêutica vai ganhar o que com isso? Ela não vai ganhar nada. Então, tudo que não é interessante para o capitalismo, ele arruma um jeito de criminalizar.
Gente, eu vou responder, mas se ficar ainda alguma questão assim, pode falar depois. Agora, o James. O que é mais importante ou eficaz nesse momento? Leis que sejam mais modernas ou uma mudança de mentalidade quanto às drogas e o punitivismo cultural envolvido nisso? Olha, é uma questão complexa, porque, assim, como não é objetivo do Estado criar leis que beneficiem a classe trabalhadora, né? Eles vão criando leis que controlem, que punem determinados grupos. Eu acho que são duas questões difíceis. Primeiro, que é difícil terem leis que sejam mais modernas, e também é difícil a mudança de mentalidade. Por quê? Porque tudo vai depender, infelizmente, da classe dominante. Então, nós estamos remando contra a maré. Só que dependendo do governo que vem, essa mentalidade ela vai sendo forjada através da mídia, através de palestras. Então, assim, é muito difícil. O imaginário social, ele já está com esse preconceito, com esse estigma construído. E ele foi sendo construído. Então, assim, quem que a polícia aborda? É o negro. Quem é o maconheiro? É o negro. Quem é o viciado, o vagabundo? É o negro. Então, isso vem desde a época da escravização. Então, assim, é uma mentalidade que é muito difícil de ser mudada. Por quê? Porque depende de educação, depende de práticas educativas com relação a isso. Então, eu acho que são duas questões, infelizmente, muito difíceis de serem mudadas, principalmente agora, né? De proibicionismo para o serviço social brasileiro. Você avalia que nossa profissão está preparada ou acompanhando esse debate? Foi a Fran, né? Então, Fran, eu acho que são muitos desafios para essa luta antiproibicionista. Por quê? Por causa principalmente do preconceito. Eu acho que ainda tem muitos poucos estudos, sabe, com relação a isso, porque a partir do momento que você não consegue ler, você não consegue assistir um filme, ver um jornal que fale sobre isso de uma outra perspectiva, de uma perspectiva crítica, não de uma perspectiva preconceituosa, é muito difícil que essa luta avance. Então, assim, foi muito difícil a construção, por exemplo, da Marcha da Maconha. Hoje em dia, a Marcha da Maconha ela já conta com uma ala dos pacientes que utilizam a cannabis medicinal, só que isso demora muito, né? É um processo histórico muito, muito longo, muito lento. Então, eu acho que o grande desafio para o serviço social, eu acho que é ter esse tipo de debate que nós estamos tendo hoje, é produzir material, é se informar. E, assim, eu acho que a nossa profissão ainda está muito atrelada a alguns preconceitos, sabe? Eu acho que é uma desconstrução ainda muito grande. Eu não sei se vocês concordam comigo. Eu acho que é uma desconstrução ainda muito grande com relação a esse tema, sabe? Por causa desse imaginário social que foi construído. Então, eu acho que são muitos desafios que a gente tem pela frente. Mas eu acho que a gente tem avançado. Porque a partir do momento que a gente não para de falar sobre isso, que a gente levanta a bandeira, que a gente orienta, que a gente explica o que é. Eu tive uma dificuldade muito grande nessa dissertação, principalmente por isso, porque não tem material. Então, assim, como que você vai ter acesso, como você vai formar? Nós somos formadores de opinião. Como você vai formar uma opinião, sendo que você não consegue ter acesso a isso, a esse material?
Então, eu acho que são muitos desafios, mas estamos avançando, a passos de formiga, mas estamos. Daniela, pode falar um pouco mais sobre descriminalizar e legalizar? Observo que há muita confusão, inclusive entre nós. No entanto, Deus é sempre moralista. Sim. O descriminalizar seria deixar de ser crime o consumo e o uso. Então, você, na lei, né, enquadraria como usuário, enquadraria como traficante, não existiria crime com relação a isso. Então, em alguns países, igual na Holanda, né, a maioria dos Estados Unidos já está descriminalizado. Então, a questão do descriminalizar é essa questão de não ser mais crime, o uso e o porte de psicoativos. A legalização, existe uma confusão mesmo, acho que até eu fico um pouco perdida ainda nessa questão. A legalização olha, eu não tenho muita certeza, eu tenho mais certeza do descriminalizar, é até uma questão que eu preciso me aprofundar mais, a questão da legalização. Eu creio que tornar legal seria dentro da lei, então existiria uma legislação com quantidade, seria permitido, mas seria permitido dentro da lei. E o descriminalizar seria tirar a questão do crime. Tem mais alguém? Tem duas inscrições. Tem o Gêmeos e tem a Eliane. Tá bom. Oi, Sálvia. Boa noite a todos, todas. Eu agradeço, né, mais uma vez aí por esse espaço tão importante para a gente refletir, né, para a gente trazer um pouco das nossas angústias, né? No social não é fácil, né? A gente trabalha com bastante contexto sócio-histórico racista, machista, homofóbico, punitivista e tudo mais. E eu tenho pensado, eu não sei se faz sentido, e não tem problema se não fizer, mas eu vou trazer para a gente, porque é aqui que eu vou saber se faz sentido ou não, né? Mas eu estava vendo uma live no começo da pandemia de uma pessoa que eu me esqueci o nome, mas ele deve ser bastante conhecido, porque ele tem um trabalho nos presídios, ele tem um trabalho também com as facções e tudo, ele tem, acho que, alguns livros lançados, é uma live de quase 2 horas, acho que foi para o Intercept que ele fez, ou para algum outro canal que a gente tem mais proximidade, né, e confiança de ouvir. Ele trouxe um dado ali que foi muito interessante, que eu nunca tinha parado para pensar, né? Ele falou que, por exemplo, em Berlim, você vai na Boca e você vai lá pegar sua droga de consumo, daqui 1 ano e meio você vai a mesma pessoa que te serviu, porque a prefeitura de lá, o Estado fez a conta que é muito mais barato manter aquele cara ativo do que encarcerar esse cara e aí encarcerar toda a família dele e trazer novas pessoas que talvez sejam até mais violentas do que aquela que estava e tudo mais. Então eles meio que deixam aquela pessoa ali num controle para que ele não seja tão grande, enfim, não crie gangues tão violentos. Eles meio que controlam a violência por trás do consumo de psicoativos, né, ou de psicotrópicos. Eu moro no centro e onde eu moro, sei lá, eu até perdi a conta de quantos pontos de tráfico tem, mas um detalhe que é muito chocante é o quanto é encarcerado, né? Enquanto eles encarceram quem é mais velho e é da hora, aquele cara bom vivant, sabe, aquele que cumprimenta, que não dá vexame e tal, encarcera. Aí tem aquela mulher que também é aquela linha de frente, gente boa,
tal, séria, encarcera. Aí coloca o novinho, encarcera. E aí, eu estou trazendo isso para trazer essa reflexão que eu quero trazer. Se a gente, talvez, enquanto serviço social, né, enquanto setores ligados aos direitos humanos, não conseguiriam trazer essa pauta capitalista, né, sendo cru no que eu quero pensar, né, de que, assim, pô, não é mais barato pegar esse modelo, por exemplo, né, esse modelo de... Mas aí eu vejo que também, né, eu estava vendo o programa de segunda lá, que é o Emicida, mas os meninos, eles levaram lá um criminalista, né, que ele traz justamente essa questão do quanto é uma indústria que gera muita grana também, essa indústria carcerária, né, o quanto os caras investem em presídio também, e os maiores clientes somos quem, né, pessoas parecidas comigo, e não pessoas parecidas com as pessoas que estão nas faculdades aí mais renomadas e tal, privadas, enfim. Eu não sei se a gente conseguiria ir por esse viés, visando que isso seria um atalho, para que, através desse viés capitalista, a gente favorecesse, diminuísse essa questão do punitivismo exacerbado, sobretudo nas periferias, né, e sobretudo com as populações negras, né, com nós. Eu não sei se eu consegui perguntar. Não sei se fez sentido. Fez sentido, sim. Ufa, que bom. Eu acho que você colocou questões muito importantes, assim, me fez pensar que sim, seria mais barato. Com certeza seria muito melhor, porque, sim, o tráfico ele envolve muita coisa, né? Envolve trabalho infantil, envolve encarceramento feminino da mulher, o companheiro dela já está preso por tráfico de drogas, aí ela fica no lugar porque não tem trabalho para todo mundo, a pessoa vai viver de quê, sabe? Então, assim, eu acho que envolve muitas questões e seria, sim, melhor. Só que, por trás disso tudo, eu acho que para o capitalismo não compensa, porque por trás disso existem pessoas grandes envolvidas, sabe, no narcotráfico. Então, eu acho que por isso que eles não tomam outra medida, não mudam, eles só aumentam o encarceramento, aumenta o número de prisão, aumenta a quantidade de cela, porque, sim, até me fez lembrar da aula da Monique, que foi sobre ressocializar. Então, assim, a gente fica pensando, gente, mas qual que é o sentido de você pegar um homem jovem negro na periferia com uma mínima quantidade de maconha, aí você coloca ele na cadeia, ele vai ficar lá muito tempo até conseguir ser julgado. Então, assim, não teriam outros meios? É claro que tem, mas eu acho que para o capitalismo não compensa. Eu acho que não compensa. É por isso que continua daí para pior. Infelizmente. Infelizmente. Obrigado, professor. Obrigada a você. Eliane. Oi, Sálvia. Obrigada pela sua fala. Um tema fundamental. A gente acho que tem muito mesmo, né, para trocar, para avançar. Eu queria trazer dentro dessa temática, Sálvia, a questão, e aí é um debate, né, do Conjunto CEFES-CRES, a questão estou aqui com o Cefes Manifesta 2018, em relação ao afastamento, as mulheres, né, que utilizam, né, o possível uso de substâncias psicoativas e que já têm aí situações, né, inúmeras de afastamento das suas crianças, né, desde a hora da maternidade, né, então, o afastamento, a ausência, né, de atendimento, de saúde, de políticas públicas de maneira geral nesse sentido, e o que isso gera, né, para as famílias mais empobrecidas, para as mulheres negras. É um debate sobre racismo, é um debate sobre gênero,
né? E como os profissionais também das políticas públicas, seja da assistência social, da saúde, né, da Tribunal de Justiça, enfim, no enfrentamento dessa pauta, né, que é extremamente complexa mesmo, né, é um debate que a gente está nele, assim, né, assim, com ações da Comissão de Orientação e Fiscalização, enfim. Queria que você pudesse falar um pouco disso, e eu vou colocar aqui o link do Cefes Manifesta. Obrigada. Obrigada a você, Eliana. Então, assim, o Silvio Almeida, ele trata muito dessa questão dos organismos judiciais, né? Que tudo isso faz parte do racismo estrutural. Então, assim, eu acho muito difícil, não querendo ser pessimista, mas sendo um pouco, eu acho muito difícil que isso mude, sabe? Porque é uma estrutura toda criada nessa base racista. Você vê essa legislação antiga desse jeito, já era racista, ela foi mudando, igual eu falei, são novidades e continuidades. Ela vai mudando, mas ela vai incorporando outros elementos, sabe? Então, assim, eu acho que o nosso dever é sempre estar atento a isso, enquanto profissionais, lutando pelos direitos humanos, para a gente não cair no comodismo, para a gente não cair num discurso preconceituoso, porque a gente percebe, a gente tem uma visão crítica, a gente percebe que tudo isso é racismo e moralismo, o tempo todo. Então, eu acho que, assim, e as instituições, elas são feitas de pessoas que estão numa sociedade racista, moralista e conservadora. Então, eu acho que o nosso papel, enquanto profissionais, é defender ao máximo a luta contra esse tipo de ação, contra esse tipo de questão. E é estudar mesmo, é produzir material, é pensar coletivamente nessa estrutura, porque é perigoso, né? A gente entrar num ritmo automático. Se você não faz uma análise crítica, você acaba indo no ritmo, vai remando junto, e na hora que vê, a gente está fazendo tudo aquilo que não deve ser feito, né? Então, eu acho que esses espaços de luta, de debate, eles são extremamente importantes para a gente pensar coletivamente, para a gente poder construir, porque realmente é muito difícil, porque é todo um sistema que contribui para que a estrutura permaneça a mesma, né? Então, se a gente não ficar atento, se a gente não tem uma percepção crítica, a gente acaba embarcando achando que isso é o correto, que o negro ele tem que ficar na favela para sempre, que ele é sim usuário de psicoativo, que ele tem que ser preso, independente da substância. Não, é pensar, né? É pensar na criminalização, na descriminalização, quais são os interesses que envolvem essas questões, porque no sistema capitalista, né, é o lucro, então o que tiver dando lucro no momento é o que vai ser bem aceito, é o que vai ser bem visto. Então, eu acho que são questões que têm que ser debatidas sempre. Obrigada pela sua questão. Temos mais 2 inscrições. Agora é a Dácia, depois é a Shirley. Pessoal, só para lembrar, tem a lista de presença no chat. Eu peço desculpa que eu não vou conseguir abrir a câmera, senão eu vou cair aqui, porque meu sinal está uma droga. Então, acho que são 2 aspectos, né? Um já está relacionado a essa análise, né, que a Eliane trouxe, que você comentou, Salve, e que eu acho que atravessa todo esse debate, né? Porque mesmo o aspecto lucrativo da legalização, né, do uso e da comercialização das drogas, ele não é possível ser lido sem a gente compreender o atravessamento que o racismo tem nessa política, porque você veja, né, como exemplo, no
nos Estados Unidos, né? Onde você tem toda uma política aí de comercialização, tanto para o uso terapêutico quanto para o uso, né, recreativo. Quando você olha quem tem acesso a essa comercialização legalizada e consegue lucrar disso, são pessoas brancas. As pessoas negras estão assim em sua minoria. Se você recompõe, né, a história norte-americana de combate às drogas e você, né, faz, né, no início da sua fala, você explicita, né, como é que isso, né, vai ter repercussões no país, né, aqui no Brasil. De fato, o racismo estava aí ditando tudo isso, né? Então, aí você tem um paradoxo, né? Os negros que historicamente estavam associados ao cultivo dessa droga, eles continuam sendo criminalizados, estão sendo presos, estão aí alimentando o comércio lucrativo, que é o comércio do presídio, ou seja, quando a droga ela passa a ser legalizada, são pessoas brancas que estão comercializando e as pessoas negras vão ser encarceradas, mantendo uma outra fonte de lucro, né, para o capitalismo, que é aí o sistema penitenciário, né? Então, eu acho que só fazer a leitura, né, do Capital, ela não vai dar conta desse processo, que mesmo sendo lucrativo, a questão do racismo, do ódio às pessoas negras, ela exacerba, né? Ela ganha, e as experiências, né? Mesmo as experiências, né, europeias também demonstram isso, quanto essa política de ódio está aí. E, então, eu acho que isso é um aspecto, né? Como é que a gente precisa trazer esse debate antirracista mesmo, porque, por exemplo, em relação à questão do uso, né, medicinal, eu, por conta da atuação profissional, eu acabei me envolvendo com o pessoal da luta, né, da síndrome de Rett, que utiliza a cannabis como uma forma de tratamento, né? E um dos debates que é muito difícil fazer, né, com os companheiros, né, que têm acesso, que importam, enfim, que incidiram no legislativo, são mulheres assim vigorosas, e eu passei a entender mais, né, a partir da atuação delas, mas são mulheres brancas de classe média e que não, assim, não têm empatia com esse outro debate, né? A própria questão mesmo de já estar ocupando a marcha, onde elas abrem, o debate delas é esse debate da manutenção da vida dos filhos dela, né? Assim, então não existe essa solidariedade entre classes, né? Então eu acho que esse é um debate muito delicado, e novamente quando a gente está falando de antirracismo, somos nós, os negros, tratando na essencialidade, né, dos atravessamentos que essa política aí de ódio, né, de criminalização, de morte incide sobre a nossa população. Aí, assim, eu queria, né, te ouvir um pouco sobre como é que você acompanha, né, esse debate, porque eu estou falando de um lugar que pode também ter, né, um atravessamento, né, assim. E obrigada, tá? Estou adorando aprender contigo. Eu que agradeço, Dácia. Sua fala foi essencial, porque, assim, eu tenho acompanhado, eu tenho feito parte de algumas associações da cannabis medicinal. Então, eu tenho acompanhado grupos de conversas, grupos de mães, e, assim, eu vejo até mesmo as próprias diretoras das associações com preconceito com relação à planta. Então, hoje em dia, é bem delicado tratar da cannabis medicinal, é até uma questão que eu estou levando para o doutorado, porque você acaba segregando, é uma planta apenas, né? Você acaba segregando o uso medicinal, tá? Mas o uso recreativo, a pessoa, quando ela fuma antes de dormir, para ela relaxar, ela está fazendo uso recreativo ou ela está fazendo uso medicinal? Então, assim, realmente, as pessoas que eu tenho conversado, que eu tenho participado dessas rodas de conversa, que estão nesse debate, elas estão no debate da cannabis medicinal apenas, elas não querem nem saber se a maconha é uma planta que pode ser fumada, que ela pode servir para banho, ela pode servir para tempero, elas querem saber da cannabis medicinal para o seu filho, ela tem dinheiro para poder importar
esse medicamento, então ela não está nem aí se o canabidiol não vai chegar para o menino preto da periferia que também tem crise de epilepsia. Não está nem aí para o debate de acesso ao canabidiol pelo SUS. Então, assim, é muito delicado, e eu tenho visto isso, que, assim, apesar de se inserir na marcha da maconha, se inserir no debate da cannabis, é como se fossem coisas diferentes. Ah, não, eu não sou contra a maconha, eu dou canabidiol para o meu filho, mas é pensando só naquela estrutura ali, e não nessa estrutura patriarcal, não na estrutura racista, não nesse sistema de opressão que é muito maior do que isso, né? Então, realmente é muito complicado, é uma questão que tem que ser muito debatida, porque a maconha é uma só. Ela não é, a maconha medicinal, ela não é diferente da outra, né? Porque na favela só chega a bala de fuzil, não chega o canabidiol, não chega nem esse debate, né, sobre o canabidiol, sobre o que a maconha pode favorecer enquanto planta medicinal, enquanto óleo, enquanto pomada. Então, assim, é uma luta difícil mesmo, mas a gente está aí tentando, né, aos poucos, desconstruir a questão da criminalização da pobreza, né? Então, assim, são muitos elementos, né, em torno desse debate. Mas eu acho que é isso, é tentar enxergar dessa forma crítica, porque a base de tudo é o racismo, a gente não pode simplesmente tirar ele, né, da pauta. Schiller. Olá, estão me ouvindo? Sim. Estou aqui pensando em tudo, né? Ótimo debate. Professora Sálvia, eu vou trazer um pouquinho para onde eu atuo, né? Que são com jovens e adolescentes, na medida. Eles são pegos pelo tráfico muito cedo, e a gente percebe o quanto é criminalizado mesmo essa questão da maconha. A maioria, né, dos atendidos, eles fazem o uso, e como não é pensado na questão, tem sim o pensamento de que precisa atuar na questão da redução de danos, mas o quanto eu vejo que a medicalização é utilizada para controle dos corpos. Então, assim, como isso é muito forte dentro eu retiro né, o psicoativo que ele utiliza, mas eu coloco uma droga lista para que ele, para controle mesmo dos corpos. Então, eu queria saber um pouquinho mais, né, em relação à questão da adolescência, da juventude, nesse controle, se isso faz sentido no que eu estou falando, né, ou não. Obrigada pelo debate, está sendo ótimo, viu? Obrigada, Shirley. Então, essa questão da medicalização é uma questão muito importante, porque envolve capitalismo, envolve indústria farmacêutica, então, assim, são bilhões de dinheiro, né, com relação a isso. Eu acho que é por isso que está tão difícil esse acesso à cannabis medicinal, porque, assim, dos grupos que eu faço parte, os debates também, eles giram em torno da religião. Por exemplo, o meu filho ele tem epilepsia refratária com crise de difícil controle. Eu fui no médico, mas aí eu conversei com o pastor da minha igreja e ele falou que a maconha é a erva do diabo. Então, eu não posso dar isso para o meu filho. Então, assim, adolescente está tomando 6 tipos de medicamentos, né? E aí a mãe fica, por essa visão moralista, a mãe fica impossibilitada de tentar oferecer uma melhor qualidade de vida para o seu filho por causa dessa visão preconceituosa e moralista. Então, assim, é muito complicada essa questão da medicalização, porque envolve muito lucro,
né? Para você ver, esse canabidiol que está na farmácia, ele custa quase R$ 3.000, sabe? A família que recebe o BPC é R$ 1.000 de BPC. Então, assim, que é isso? Que realidade que é essa que a gente está vivendo? Que você pega uma planta, que não pode ser a planta daqui, ela tem que ser a planta da Europa ou dos Estados Unidos, para poder vir para cá, para poder produzir esse medicamento, para chegar na farmácia com esse valor, sabe? Então, assim, é uma questão muito, muito complexa, que envolve muitas questões, assim. E essa questão do controle, esses medicamentos, principalmente os calmantes, né, os analgésicos, eles falam que a maconha vicia e é a porta de entrada para outras drogas, né? Eu acredito que esses remédios, esses medicamentos, que são a porta de entrada, porque assim, a pessoa não consegue se ver livre daquilo, sabe? A pessoa fica realmente sob controle da indústria farmacêutica. Ela fica dependente daquilo ali. Então, enquanto esse discurso da maconha não se tornar mais nítido, dos benefícios, de não causar dependência, aí existe o preconceito contra o THC, né, que é a substância que pode causar um efeito psicoativo. Eu não posso dar porque vai dar onda no meu filho. Tudo isso tem sido estudado, já tem comprovação científica, sabe? Só que mesmo com comprovação científica, aí tem o Osmar Terra, que é o ministro da Cidadania, que é o primeiro a lutar contra, sabe? Então, assim, são questões muito, muito delicadas, principalmente nesse momento. Obrigada, professora. Obrigada a você. O James pediu novamente a fala. Pedi sim, puxa vida, tanta coisa. A hora que eu pedi, a fala, a mente estava em um lugar e, de repente, ela já rodou o mundo, assim, umas 2, 3 vezes. Mas é muito isso, assim, né, desse lugar que, além de você descriminalizar ou então legalizar a maconha, a questão racial, ela vem primeiro, né? É muito louco. Eu fiz, alguns anos atrás, a EJA, lá no Mackenzie, né? E ela é tipo uma Woodstock mesmo, entendeu? De boa, tranquilo, vi pouquíssimos enquadros, né? Pouquíssimos, assim. E era quase como se fosse eles quase pediam permissão para enquadrar os jovens brancos de classe média alta, e o rolê era muito esse, né? E em contrapartida eu estava ali no Monte Azul fazendo uma vez por mês um sarau, e os enquadros ali era completamente outro, né? Então também a pergunta que eu fiz, eu mesmo já acho que ela já não faz sentido, porque essa questão raça ela vem muito antes mesmo, né? Ela vem muito antes. Talvez a mudança seja nesse lugar assim, onde o preto maconheiro ele é mais maconheiro do que o branco maconheiro, sabe? Ele é mais maconheiro, né? Então eu acho que é desse lugar que a gente talvez devesse partir, ou que enfim, os poderosos devessem partir, porque também não vai mudar nada no final das contas, entendeu? A polícia que está na periferia matando, vai continuar matando, e, na verdade, essas leis elas só virão para alterar, né, para diminuir a violência que é causada para nós mesmos, porque nos jardins você não vê essa polícia truculenta, né? A gente teve aí ano passado ou ano retrasado lá em Alphaville, passou em tudo que foi canal de TV, né? É o mesmo policial que está lá em Paraisópolis, falando para os caras trançar os dedos, chutando, né, os tornozelos e os joelhos dele, como eu já fui várias vezes enquadrado, abre as pernas, entendeu? E colocando a 9 na sua costela, e falando para você falar baixo, isso, aquilo. Você não vê essa polícia fazer isso lá em Moema,
né, onde de repente tem diversos níveis de traficantes de drogas sintéticas ali também. Então, enfim, né, eu acho que eu não sei por onde, né, e a gente superaria isso, mas acho que no serviço social já é um lugar interessante, né, com os profissionais, para que eles não reproduzam esse olhar nos filhos, né, das mulheres que nós atendemos, né? Eu estou ali no SASF e às vezes é muito isso, né? Às vezes você tem essa descrença com o filho daquela pessoa que você atende, porque ele já foi preso uma vez ou duas e você já, né? Às vezes você já sem querer, às vezes é inconsciente, né? Porque quando é cultural é justamente isso, né? Você reproduz e nem percebe, né? E aí você também não, enfim. Não sei, é um impasse, tá bom? Eu acabei trazendo mais uma agonia do que uma pergunta, que era uma pergunta ali atrás, mas como eu disse, né? Devido às falas, eu já rodei 2, 3 vezes aí naquele Space X lá do Tesla. Mas é isso, são muitas angústias, né, que causam na gente, assim. E eu acho que sim, como profissionais, é tentar não reproduzir, porque, assim, são negros reproduzindo racismo, são mulheres reproduzindo machismo, porque é tudo tão no imaginário, tá tudo tão na novela, tá tudo tão naturalizado, que na hora que você vê, você falou aquilo ali que você nem concorda, sabe? Então, assim, realmente é estar em estado de vigilância consigo mesmo o tempo todo, né? Para não reproduzir essas questões morais e conservadoras. Mas são muitas angústias, realmente. Sávia, só tenho que te agradecer muito. Né? Não temos mais perguntas, né? Nem inscrições. Quero avançar também da hora, né? Acho que já está para finalizar. Mas eu agradeço muito as suas reflexões, fez nos instigar bastante, porque é um tema bem, bem complexo, né? É polêmico. É muito, muito, né? Tenho só que agradecer, né, pessoal? Não esqueça de assinar a lista. Nosso próximo encontro é no dia 22 de novembro. Salve, se quiser dar uma última fala. Gente, eu só tenho que agradecer. Acho que foi uma noite muito prazerosa, uma troca de conhecimentos. Eu acho que é isso que nos fortalece diante da luta, né? Diante das angústias, que é enlouquecedor, às vezes, ter que lidar com tantas questões que nos afetam de forma singular, né? Ao mesmo tempo que é coletivo, também é individual. Então, a gente vai sofrendo aqui, a gente vai sofrendo ali, mas eu acho que juntos e debatendo a gente vai caminhando pelo menos com um pouco mais de afeto, né? Então, queria agradecer e estamos juntos. E quem puder tirar uma foto, gente, printar essa tela para a gente guardar de recordação, eu agradeço. Sálvia, eu coloquei um comentário aqui, se você pode partilhar o link da sua dissertação com a gente. Claro, posso sim. Eu mando para o e-mail do CRES, né? Que aí já tem a lista de pessoas, eu compartilho sim. Joia. Vai ser um prazer. Valeu. Vamos abrir as câmeras, minha gente. Vamos, gente, mostrar o rostinho. Muito obrigada, viu, Sálvia? Vamos nos falando. Muito obrigada mesmo. Fran. Obrigado, Sálvia. Obrigada a vocês. Fiz umas fotos aqui para você, depois eu te envio. Tá bom, obrigada, gente. Obrigada, boa noite. gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite, obrigada. Tchau, gente. Boa noite.